Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 38. Quem achou diz amém? Amém. Eu vou ler os versos pares e vocês os ímpar. Leremos até o versículo 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Verso 39 da igreja. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Verso 41. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quem pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, será uma palavra breve, rápida e sucinta, mas para quem está na rede social, nós estamos no culto da palavra, que é cumprida, e nós estamos lendo em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, e dentro desse texto, nós vamos falar sobre a serventia a Deus, um serviço prestado a Jesus. Todos nós sabemos que estamos aqui como servo de Deus, não somos servo do homem, nem servo da mulher, nós somos servo de Deus. Como servo de Deus, nós temos um dever a cumprir. Como servo de Deus, temos uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? Servir a Deus com temor e com alegria. Claro que, obviamente, a serventia ao homem, ela é relapsa. A serventia ao homem é de qualquer forma. A serventia ao homem, ela é aparente. A serventia ao homem, ela é oportunista. A serventia ao homem, ela é condicionada a fatores e favores. Porém, quando nós falamos sobre servir a Deus, aí a situação muda. Por quê? Estamos servindo alguém que tem como os olhos de fogo. Estamos servindo alguém que suas balanças não são enganosas. Estamos servindo alguém que seus olhos prescruta, penetra. Estamos servindo alguém que conhece deitar, levantar e de longe conhece os nossos pensamentos. Quando falamos sobre a serventia a Deus, estamos dizendo, falamos sobre alguém que antes que nós falássemos alguma palavra, o Senhor já conhece. Olhe para as cartas apocalípticas e você vai ver Jesus descrevendo detalhe por detalhe e trazendo à tona as características da igreja. Essa serve assim, essa é assim, essa é assado. Observe que Jesus conhece com particularidade cada membro da igreja. Por isso, nós estamos aqui para aprender mais uma vez da nossa responsabilidade como servo de Deus, de como apresentar a Deus um serviço. Observe aqui o texto, que é muito conhecido de todos nós, que Marta recebe Jesus em casa. Claro, ela era a dona da casa. E quando Jesus chega na aldeia de Marta e Maria, a Bíblia diz que Marta recebeu Jesus em casa. Está com a Bíblia aberta aí? Vamos ver o versículo número 38. Todos nós no 3. 1, 2, 3. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Além de receber na sua casa, Marta automaticamente já começa a servir a Jesus. Versículo 40, todos nós juntos novamente no 3. 1, 2, 3. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe de servir?
Então, além de receber Jesus, Marta estava servindo ao Senhor e preocupada em como servir a Deus. Observe que o texto em apreço aqui deixa bem claro que Marta começou a prestar um serviço a Deus em casa. Observe que Marta foi reprovada juntamente com o seu serviço. Por quê? Além de não fazer as coisas em tempo hábil, Marta queria fazer as coisas em tempo recorde. Observe que a casa dela estava uma bagunça, algumas coisas fora do lugar, e Jesus resolveu entrar na sua casa. E quando Jesus entra na casa de Marta, ela agora quer rapidamente, velozmente, tentar resolver um problema que ela deveria resolver antes da chegada de Jesus. E observe que aqui a prestação de Marta, ela é conotada como uma prestação de serviço de qualquer jeito, de qualquer forma e de qualquer maneira. Muitos crentes na igreja estão pagando o preço. Não é obra do diabo, não é obra do mal, não é prova para ser aprovado por Deus. Muitos estão pagando o preço pela falta de qualidade de serviço prestado a Deus. É muito comum você ouvir o irmão dizer assim, ó, eu faço porque é para Deus, eu vou porque é para Deus, o meu negócio é com Deus. Mas quando você começa a observar a prestação de serviço, a gente começa a ver as falhas, as negligências, e começa a observar que não tem qualidade espiritual. Então vamos aqui caminhar por 3 parâmetros. O primeiro parâmetro essa noite é: Jesus reprova o alvoroço sem fé. Jesus reprova o choro de novela, e Jesus reprova os tocadores de araque. Vamos ler? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 23. Mateus capítulo 9, versículo 23, 24 e 25. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 23, 24 e 25. Nessa casa, Jesus, ele reprova o alvoroço sem fé, o choro de novela e os tocadores de araque. A menina estava morta. Só que quando Jesus chega, tem uma cantoria, tem um choro, e o povo, entre aspas, estava ali tocando, cantando, chorando, tentando adorar de uma certa forma. Jesus então, que é reto, sincero e objetivo, percebeu que o choro era de mentira, que o movimento era sem fé e que os tocadores eram de araque. E o que Jesus fez? Colocou todo mundo para fora. E aqui é uma expressão exclusiva. Jesus mandou que todos fossem para fora. Por quê? Porque ele não viu verdade naquele movimento. Quando o assunto é servir a Deus, não tem marido e nem mulher, não tem pai nem filho. Uma vez indagados, disseram para o Senhor: olha, teus irmãos, tua mãe e teu pai está aí fora. Jesus disse assim, ó: meus irmãos, meu pai e a minha mãe são aqueles que ouvem a palavra de Deus e pratica. Então não existe meio termo, não tem um termo neutro, ou é ou não é, ou faz ou não faz, ou coloca a dedicação ou nem põe a mão. Antigamente Deus pesava a mão. No Antigo Testamento algumas pessoas até
perfeito. Então, naquilo que se refere à prestação de serviço a Deus, deve ter verdade, essência, espiritualidade e dedicação. Quem está ouvindo, diga amém. Então vamos para a segunda característica de prestação de serviço que Jesus reprova. A primeira prestação de serviço que Jesus reprova é o alvoroço sem fé, o choro de novela e os tocadores de araque. Vamos então para o segundo tipo de serviço prestado que Jesus reprova. Jesus reprova todo serviço barato, sucateado e meia boca. Jesus vai reprovar um serviço barato, sucateado e de meia boca. E olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui. Vamos ler? Lucas capítulo 7, versículo 44. Lucas capítulo 7, versículo 44. Abre aí a Bíblia. Lucas 7, 44. É a serventia gambiarra. Quem achou? Quem achou pode ler. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa derramou a lágrima sobre meus pés e os enxugou com os cabelos das tuas cabeças. A serventia gambiarra, quem era? Simão leproso. Simão leproso, o nome já diz tudo, né? Simão leproso era alguém com lepra. A lepra tem um sinônimo de pecado na Bíblia. Mas Simão leproso, ele tinha o hábito de ver os erros dos outros. Mesmo leproso, sinônimo de pecado, mas ele via o erro dos outros. Quando Jesus chegou na casa, que a mulher veio por trás e se ajoelhou e chora e enxuga os pés com o cabelo, Simão, o leproso, reprovou a atitude da mulher, mesmo Jesus estando dentro da sua casa. Aí Jesus, conhecendo os corações, diga comigo, Jesus conhecendo os corações, diz: eu entrei na tua casa e você nem lavou os meus pés. Mas essa mulher, desde que eu entrei, ela chora e enxuga com seus cabelos. Então, a serventia gambiarra é do tipo de crente que está na igreja, leproso, apontando o pecado dos outros e até atribuindo erro a Jesus. Porque ele diz assim: ó, se ele fosse profeta, sabia quem é essa mulher. Serventia gambiarra ainda, depois encerrando. Versículo 45, leia para nós. Lucas, capítulo 7, versículo 45. Tu não me beijaste, mas essa mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Observa que Jesus está cobrando uma prestação de serviço com qualidade. Jesus está cobrando. E ele fala assim: ó, você nem me beijou ou saudou com ósculo santo. Ou seja, não há afinidade no teu serviço, não há intimidade no teu serviço, não tem devoção no teu serviço. O teu serviço é superficial. O teu serviço é algo aparente. Mas o serviço verdadeiro, essa mulher fez, porque assim que eu cheguei, ela veio me recepcionar. Então Jesus está repreendendo o serviço gambiarra. Verso 46, abre aí, lê para nós. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas essa mulher com unguento ungiu meus pés. Então observe que Jesus está cobrando atenção. Jesus está reivindicando a atenção. Olha, nós estamos falando de quem? De Jesus. Jesus entrou aqui em várias casas, e em várias casas Jesus reprovou a atitude de um, de outro. E aqui Jesus entra nessa casa e a única coisa que Jesus quer é a atenção, porque está tendo banquete, está tendo uma festa aqui. E em vez do anfitrião, que era Simão leproso, atender a Jesus, ele deixa Jesus em terceiro plano. E a mulher que não era anfitriã e não era dona da casa, recepciona Jesus com qualidade, ao ponto de Jesus dizer assim: ó, aonde for
um viajante, um peregrino sendo hospedado. Trazendo para o âmbito espiritual, quantos de nós não estamos dando a devida atenção para Jesus? E quando eu estou falando isso, estou falando com temor na minha alma, porque nós estamos vivendo um tempo que o mundo vai de mal a pior. A maldade, criminalidade, marginalidade, o confronto da luz e das trevas é visível, ferrenho, e cada dia vai se intensificando. Mas enquanto isso, muitos de nós estamos curvando-se para as nossas prioridades e para os nossos deleites. E pasme, quantos sem o devocional, sem a vida íntima? E aqui eu estou falando daquela vida íntima com Jesus. Estou falando daquele altar de oração com Jesus. Estou falando do devocional de ler a palavra. Estou falando daquela vida reservada para jejuar e orar. Eu estou falando daquele tempo ou período de oração. Eu estou falando daquele crente que sabe da sua responsabilidade. Estou falando daquele crente que sabe o seu compromisso. Estou falando daquele crente que tem uma chamada e ele não pode ser Maria vai com as outras. Ele não pode ir na cabeça de ninguém. Ele não pode ser desvirtuado por vãs conversas. Por quê? Porque há uma prestação de serviço e Jesus vai cobrar no mínimo atenção. O Senhor é Ele, o Rei é Ele, quem te salvou foi Ele, quem te chamou foi Ele, quem te comissionou foi Ele, e você precisa acordar espiritualmente. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sei que para você entregar uma mensagem como essa é realmente uma mensagem para muitos difícil de ser engolida, porque o ser humano não quer ser confrontado. Mas estamos falando sobre a palavra de Deus. Estamos falando sobre intimidade, sobre vida com Deus, sobre espiritualidade. Estamos falando sobre chamada. Estamos falando sobre vida particular. E o Senhor disse assim, ó: entra no teu quarto e meu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Nós estamos falando de que Jesus entrou em várias casas, e muitas dessas casas Jesus não era a presença bem-vinda naquele lugar. E eu quero frisar aqui que um dos maiores erros da igreja é focar nas coisas temporais e esquecer as coisas espirituais. Todos nós precisamos trabalhar. Todos nós queremos ganhar dinheiro. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Todos nós queremos lograr êxito. Todos nós queremos mudança na vida. Mas não se esqueça que para onde você vai, para a sepultura, você não vai levar nada. E a Bíblia diz: nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada vamos levar dele. E Jesus falou assim, ó: guarda o coração, as coisas boas, não o ouro e a prata, o ferrugem, ladrão minam e roubam. Igreja do Senhor, nós estamos atravessando um período na terra que muitos cristãos já abriram mão da sua intimidade com o Senhor. Estamos vivendo um período que uma mensagem como essa dói, machuca, constrange, ofende. Pelo contrário, uma mensagem como essa é bem-vinda. Uma mensagem como essa, ela abre os nossos olhos, abre o nosso ouvido espiritual. Uma mensagem como essa nos ensina a enxergar quais são as brechas, quais são os pontos fracos, por onde o adversário está entrando, e a gente vai descer para buscar de Deus autoridade espiritual para servir ao Senhor. Vamos encerrar. Volta lá para Lucas capítulo 10, versículo 40. Lucas 10 e 40. 10 e 40. Todos acharam? Então vamos lá. 3. 1, 2, 3. Nada, porém, nada
A Bíblia diz, não vai dizer, a Bíblia diz que Marta estava distraída. E se tem uma coisa que o adversário sabe fazer bem, é malabarismo, é distrair crente. Se tem uma coisa que o diabo sabe fazer bem, é distrair. É distrair. Ele é um ilusionista barato. Mas se ele encontrar a fraqueza no crente, ele desvirtua o foco. Ele passa a vista, coloca escama nos olhos, tapume nos ouvidos, faz a pessoa se conformar com a situação, faz a pessoa abrir mão de valores espirituais. O adversário faz a pessoa entregar os pontos, entregar as armas. O adversário sabe distrair as pessoas. E se tem uma ferramenta que o diabo está usando ultimamente, é a ferramenta da distração. A programação no celular, a programação na televisão, a programação de show, a programação da cidade, a programação de shopping, a programação comercial. E isso vai sugando o crente. Ele quer ter, ele quer comprar, ele quer possuir, ele quer ser, ele quer mostrar que tem, quer mostrar que pode. E com isso ele vai se afastando do altar. E com isso ele vai se afastando do jejum. E com isso ele vai se afastando da Bíblia. Porque o diabo não quer matar nenhum crente de oração. Ele não quer matar nenhum crente fervoroso. O diabo não quer matar nenhum crente nem com a Bíblia. Ele quer fazer você parar de orar, parar de jejuar, parar de ler a Bíblia. E ele entra com a distração. Em vez de você ver e contemplar a glória de Deus, você começa a contemplar erro, falha. E se você continuar nesse caminho, a queda será fatal. Mas o Deus que te ama, o Deus que te escolheu, te trouxe essa noite para te dizer: você anda distraído, você anda distraída com muitas coisas. Verso 41. Olha lá. Culto de ensino. Capítulo 10, versículo 40. Respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estas coisas. Não, calma. Aquele gosto de ovelha, Heitor. Aquele gosto de ovelha, assim, sabe? Mastigando o alimento. Vai lá. Você tem toda a calma no mundo aí. Respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa? Aí. Observe que Jesus está sentado e Maria também está sentada. Sentada aonde? Aos pés. E Marta, ansiosa. Ansiosa. E Marta está ansiosa. E quantos crentes na igreja ansiosos, querendo ver resultados, querendo ver profecia, revelação? Quantos crentes ansiosos por ter, por querer conseguir? Quantos crentes ansiosos na igreja? Ansiosos, dominados pela ansiedade. Porque a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Mas quantos crentes ansiosos, sem dormir, sem comer, sem se relacionar? A ansiedade corrói. A ansiedade desencadeia 46 enfermidades. Então, quando você é alguém ansioso, você está se matando, porque a ansiedade está destruindo você por dentro. Porque a ansiedade altera o sono, a ansiedade altera o humor, a ansiedade altera o apetite, a ansiedade altera o relacionamento, a ansiedade altera o cotidiano. E Marta, ansiosa, chega ao ponto
Só Elias ficou? Não. Então, nós temos que ter o cuidado de que nós não somos a última bolacha do pacote, de que nós não somos a última Coca-Cola, de que nós não somos mega-star, superstar, nós não somos super-homem, você não é Mulher Maravilha. Temos que ter o cuidado para não menosprezar quem está servindo a Deus e dar um golpe para quem não está. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente vai honrar quem não faz nada e vai desprezar quem faz. E Marta despreza a audição de Maria. Maria está ouvindo quem? Pedro, amém? Está ouvindo Paulo, amém? Maria está ouvindo Jesus. Por que Maria está ouvindo Jesus? Porque se tem alguém que vai te orientar, não é teu amigo, não é tua amiga. Se tem alguém que quer ver o teu bem, não é teu marido, não é tua mulher. Quem quer ver você bem é Jesus de Nazaré, que te ama, te compreende e tem uma obra na tua vida. Mas Marta, pela ansiedade, achou que Maria não estava fazendo nada e que Jesus não estava se importando. E agora, vamos finalizar, falta 5 minutos. Vai lá, capítulo 10. Capítulo 10, versículo de número 41, a última parte. A última parte, Heitor, como é que diz aí? Afadigadas. Vê no começo. E respondendo Jesus, disse: Marta, pois estás ansiosa e fadigada. Aí. Olha, igreja. Última coisa. É uma questão inadmissível ver um crente na igreja fadigado. Não estamos falando de serviço, cansado, aquela luta. Porque quem enfrenta o sol dia comprida, os irmãos que trabalham de pedreiro sabem que o sol é castigante. De vez em quando eu vou fazer um bico por aí, e eu falo, meu Deus do céu, é que eu valorizo isso, porque a vontade de você não vir para o culto a semana inteira, porque o sol é bravo. Esse dia eu fui trocar umas telhas em uma obra, já foi comigo, não tinha jeito de sentar com o sol castigante. Sol terrível. Mas não é fadiga de trabalho, porque é nobre, viu? Cansado pelo trabalho, isso é nobre. Viu? A Bíblia fala sobre esse trabalho durante o dia, se possível pela noite. Isso é nobre. O trabalho dignifica o homem. E o trabalho não deixa o homem ser um parasita da sociedade. Mas porque a fadiga é por querer fazer as coisas em curto prazo. Escute uma coisa: quantos crentes na igreja estão fatigados? Porque os resultados foram negativos, porque a prestação de serviço não foi de qualidade. Quantos crentes fatigados na igreja? Porque ele deixou de fazer o que está fazendo. Quantos crentes fatigados na igreja? Porque ele pensou que a igreja vazia e ninguém está enchendo. Quantos crentes fatigados na igreja? Porque só porque as coisas aconteceram o contrário do que ele imaginava. E a fadiga, irmão, te coloca numa situação de inércia. Deus está tratando com o crente aqui essa noite. Deus está tratando com o crente aqui essa noite. E o Espírito Santo está nos despertando aqui essa noite. A fadiga, o cansaço, é a porta que te leva à depressão. A fadiga e o cansaço é a porta que te leva à depressão. Todos os personagens bíblicos que ficaram afadigados se levantaram um contra o outro. Lembra de Miriam? Levantou contra o próprio irmão Moisés. Porque Deus só fala por Moisés e não fala também conosco. Lembra da fadiga dos irmãos de Jesus, que começaram a desdenhar de Jesus e começaram a soltar o seu próprio irmão? A fadiga é a porta que te leva à depressão. E o que é a fadiga, pastor? A fadiga é quando você para e quer que alguém para. A fadiga é quando você não faz e coloca defeito em quem faz. A fadiga é quando você
Santo fala comigo nesse altar. Diga para a igreja: você lembra com a satisfação que você fazia a obra? Você lembra da dedicação que você fazia a obra? Você lembra da alegria que você fazia a obra? Pois bem, o adversário encontrou uma brecha e colocou uma ferramenta chamada fadiga. E eu estou pregando aqui com muita autoridade de Deus, dizendo para alguns crentes aqui: você está morrendo aos poucos. O adversário está sugando a tua força. Enquanto eu estou pregando essa palavra, o Espírito Santo fala comigo no altar. Diga para a minha igreja: muitos não oram, não jejuam, levam a vida de aparência e não tem força para sair da areia movediça. A fadiga, o cansaço, a distração, a fadiga, o cansaço, a distração. O Espírito de Deus está inquietando o crente aqui. O Espírito de Deus está mexendo com o crente aqui. O Espírito de Deus está falando contigo. Tirei um ministério diferente, te fiz uma chamada diferenciada, investi na tua vida, te tirei do charco de lobo, do tremedal de lama. Eu sou o milagre na tua vida. Sou eu quem te guardo, quem te protege. Sou eu que providencio. O vosso adversário tem lutado viesmente para te distrair, para te fatigar e para te cansar. Mas nessa noite, nesse grupo de ensino, o Pai, o Deus da glória, aquele que anda na igreja, aquele que tem os olhos como 7 tochas de fogo, está aqui essa noite dizendo: sou eu, sou eu, sou eu que falo contigo cara a cara. Te abro os olhos essa noite, abro a tua audição espiritual, tomo pela tua mão e digo: marcha. Mas o texto diz, e concluo: mas Maria escolheu a melhor parte. Tem muito crente ganhando dinheiro, mas vazio. Tem muito crente com a conta cheia, mas vazio. Tem muito crente que tem bens aquisitivos, mas vazio de Deus. Tem muitos crentes que estão optando pela morte e não pela vida. Porque o consumismo, o materialismo, o secularismo tem dominado muitos crentes. Muitos estão mais acreditando em uma melhora aqui nessa vida do que a volta repentina de Cristo para buscar a sua igreja. Eu quero te fazer um convite essa noite: não durma sem orar. Não durma